Abram as câmeras. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Feliz demais poder tê-los aqui para o nosso encontro ao vivo. Assunto contundente e eu sei que Deus tem uma palavra de direcionamento, uma resposta para você essa noite. Tivemos um encontro hoje pela manhã, às 6 horas da manhã, foi muita bênção e eu sei que agora à noite não será diferente. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, hein? Então, estudando hoje aqui um pouquinho sobre esse assunto que eu quero falar hoje, hoje eu quero falar com vocês sobre porta. Estão todos preparados aí? Estão me ouvindo bem, gente? Tudo certo aí? Ótimo. Quero falar sobre porta. Jesus disse, eu sou a porta. É interessante essa palavra de Jesus, né? Eu gosto muito do evangelista João, porque dos 4, ele é diferente, no sentido de apresentar Jesus. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros 3 evangelhos, segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados sinóticos, porque as histórias são bem parecidas, né? Praticamente o que Marcos fala, Mateus fala, Lucas fala. Agora, João não. Até porque João vai escrever muito depois. Você sabia que o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, ele foi escrito depois do Apocalipse? É interessante, né? Ó, já no final da vida, João escreveu ele. E João vai escrever esse Evangelho justamente para a igreja. Então, diferente de Mateus, de Marcos, de Lucas, que vai escrever para povos específicos, Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gentios, e João vai escrever para a igreja. Por isso que você vai ver que no Evangelho de João, nos 21 capítulos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, os 21 capítulos, João só vai destacar 7 milagres. Só 7 milagres. Diferente dos outros. Então, são detalhes que a gente percebe que fazem muita diferença. E por que, Luciene? Porque o propósito de João é falar com a igreja. E a igreja ela não está firmada em milagre. A igreja não está alicerçada em milagre. Se Jesus fizer, nós somos igreja. Se ele não fizer, nós continuamos sendo igreja. A igreja não busca as mãos de Jesus, a igreja busca a face. As mãos é consequência de uma vida com ele. Até porque quem tem a presença tem a proteção e a provisão. A presença de Deus, ela tem tudo. Pode faltar tudo, mas a presença de Deus não pode faltar. Por quê? Porque a presença de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. Então, é interessante, porque João, ele não apenas fala de 7 milagres, mas ele fala que Jesus, ele apresenta Jesus como eu sou, né? Que é um dos nomes de Deus, que o próprio Deus falou para Moisés, né? Lá no deserto, capítulo 3 de Êxodo, versículo 14. Eu sou. Tá, mas eu vou chegar diante de Faraó e vou falar o quê? O Senhor disse, diga que o eu sou te enviou. O eu sou. E João vai fazer 7 declarações falando sobre que Jesus, ele é. Ele é o eu sou. A primeira está em João 6,35. Ele diz, eu sou o pão da vida. A segunda está em João 8,32. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A terceira está em João 10,9. Ele diz, eu sou a porta. E 3 verdades aqui sobre porta, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu sou a porta da salvação, eu sou a porta da libertação e eu sou a porta da provisão. Então, não pode inverter essa ordem. Nós vamos falar sobre isso. Então, a 4ª vez, ele diz, eu sou o bom pastor. E a Bíblia apresenta 3 quadros de Jesus como bom pastor. Primeiro, ele é o bom pastor porque ele deu a vida por nós. O grande pastor, ele se entregou por nós. Ele diz, ninguém toma a minha vida, eu que entrego ela. Eu dou a minha vida. Ninguém está tomando ela de mim. Eu decidi dar a minha vida. Olha que coisa forte. Para depois tomá-la. Entendeu? Eu vou ali rapidinho conversar com a morte, daqui a pouco eu volto. Praticamente isso. E Jesus diz, João declara em João 11:25, que ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, nele viverá. A 6ª vez foi em João 14:6,
que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E João, capítulo 15, versículo 1, onde ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, grava isso, tá bom? Deixa eu ver quem está aqui, que eu vou abrir para o pessoal entrar. Grava isso no seu coração. Pronto. Quem queria entrar, entrou. Quem não podia entrar, não vai entrar mais. Acabou. Tolerância, já foi. Bora lá. Então, gente, nós estamos passando por momentos na vida, e eu entendo você completamente quando você me indaga falando sobre portas fechadas. Aqui na mentoria individual eu escuto muito isso. Mas parece que o céu está fechado, eu estou orando, estou jejuando, estou buscando a Deus, estou fazendo campanha, eu estou pedindo a Deus, e o Senhor não fala comigo, as portas estão fechadas. E você percebe que portas são muito importantes. Portas são essenciais, porque porta fala de acesso. Porta fala de travessia, sair de um lugar para ir para outro. Gente, portas são tão importantes. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe, que até a palavra importante tem a palavra porta no meio. Importante. Já percebeu isso? Para você ver como a palavra porta ela é importante. E o que seria de nós se não existissem as portas? Não é? Então, nós simplesmente estaríamos o quê? Estaremos fora, no frio, sem abrigo, desprotegidos. A porta é muito importante. Poderíamos estar encerrados, presos, em 4 paredes. Imagina se eu estou aqui dentro desse quarto onde eu estou agora, se não tivesse porta. Como é que eu ia ter acesso para os outros cômodos? Se não fossem as portas, como é que eu ia sair de casa? Se não fossem as portas, como é que eu ia ter acesso para outras localidades? Não é? Então, porta é muito importante. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu estudei o dia todo hoje pensando sobre isso, orando sobre isso, conversando com Deus sobre isso. E eu sei que Deus tem uma palavra para alguém aqui. Então, foca comigo aqui. Sai do natural, crente. Vem comigo, vem comigo. Sai do natural, vem comigo para o espiritual. Porque eu não sei o que está travado na sua vida, mas Deus vai destravar hoje para a glória do nome dele. É para a glória do nome dele. Então, todos nós conhecemos a mensagem, né, das portas. Até os animais, gente. Alguém uma vez perguntou, sabe por que o cachorro entrou na igreja? Por quê? Não sei por quê. Porque a porta estava aberta, ué. É só para descontrair, tá bom? Não é? Porque a porta estava aberta. Então, hoje nós queremos falar sobre isso, sobre portas. Portas da Bíblia. Eu destaquei várias portas aqui. Eu tirei 14 portas da Bíblia, mas eu não vou falar de todas. Tá? Não vou falar de todas. Vou falar apenas daqui. O Senhor colocou no meu coração para falar com vocês aqui. Só quero que você saiba que portas são muito importantes. Então, é tão importante essas portas que você não pode abrir mão delas. Você não pode deixar de lutar por elas, de ser resiliente, ser persistente. É muito importante a porta, o acesso. Quem te dá esse acesso é o Senhor. Você não vai conseguir o acesso se não for pelo Senhor, se não for por Jesus, se não for pelo Espírito Santo, se não for pelo próprio Deus. Porque a porta que o homem abre, o homem fecha. Agora, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Entende? Compreende? Então, a primeira porta aqui, qual é? Gênesis capítulo 28. A primeira porta que está aberta, não está fechada. E nós não vamos conseguir compreender a dimensão das portas que Deus tem para nós se nós não entendermos essa primeira porta. Qual é? A porta do céu. Jacó estava onde? Ele estava lá em Harã. Lembra dele? Ele estava fugitivo, amedrontado. Por quê? Ele estava se escondendo. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui, tá feio esse negócio aqui. Peraí. Esse pedestal não tá legal, não. Tá meio bagunçado isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Pelo amor de Deus, sobe pedestal. Agora desce. Espera. Deixa eu ver. Meu Deus, o que aconteceu aqui, Jesus? Felipe, o meu filho vem aqui. Eu vou pegar ele de pau. Ele bagunça tudo meus pedestais. Eu tenho uns 8 pedestais, tá tudo bagunçado meus pedestais. Eu só falo, né, que eu quero pegar ele de pau, né, porque ele é meu rapinha, né, que eu gosto.
Ai, menina, mas que bagunça que ele faz. Ele fica brincando de volante, olha. Pois é. Depois eu edito isso aqui para poder cortar. Então, vamos embora lá. Nós estamos falando sobre porta. Nenhuma outra porta será... Você compreenderá, você terá uma visão clara, você terá como passar por ela se você não entender essa primeira porta. A porta do céu, gente. Grava isso no seu coração. A porta do céu. Então, eu estou falando de Jacó em Gênesis capítulo 28. Ele estava em Padã Arã, fugitivo, amedrontado, porque ele se escondia, né? Ele estava com medo do seu irmão matá-lo, que Esaú propôs no coração que ia matar ele. Ele estava determinado. O pai morria, ele dizia, quando meu pai morrer, eu acabo com Jacó, eu mato ele. Estava tudo programado. Então, imagina só, Jacó, saindo fugitivo. Ele estava cansado, desanimado. Imagina quando vem as sombras da noite, ele percorrendo toda aquela trajetória. Jacó tomou uma pedra, a Bíblia diz, e ele fez de travesseiro essa pedra. E ele adormeceu, pegou num sono profundo, gente. Ele dormiu. E o que Jacó viu? Ele teve uma grande visão. Ele viu uma escada que ela é figurativa, cuja base estava na terra, mas o topo dela ia aonde? Alcançava o céu, estava no céu. E, além disso, Jacó diz que os anjos desciam e subiam por essa escada. Mas quem é que estava no controle dela, no topo dela? O Senhor, o Todo-Poderoso. E quando Jacó ele acordou, ele teve uma grande revelação. Quando ele acordou, ele sobressaltou. O que ele disse? Qual foram as primeiras palavras que saíram da boca de Jacó? Quão terrível é esse lugar! Esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. E a porta dos céus. Veja Gênesis capítulo 28, versículo 17. Então, Deus, gente, ele é o Altíssimo, o Santo. E a sua casa na terra, o lugar que ele estabeleceu, não são paredes. Tá? As paredes são apenas um compartimento onde nós nos reunimos, né, para adorá-lo, para buscá-lo, mas ele não habita em casa feita por mãos de homens. Qual é a casa de Deus? Onde é que Deus habita? Deus habita no nosso viver, no nosso ser, através do teu Espírito Santo. E seu povo se reúne para adorá-lo. E quando a gente se reúne para adorá-lo, a porta do céu é aberta. É aberta a porta do céu. Por isso que é muito importante você vencer essa frustração, de ter passado por uma decepção aí com algum líder, e aí você não quer mais ir para a igreja. Você não está entendendo. Essa batalha aí é espiritual. O inimigo sabe que quando você está dentro desse compartimento, desse ambiente, adorando a Deus, a porta do céu se abre. Então, talvez você está aí em casa, chateada, entristecido. Ah, porque não vale a pena. Você que pensa. Essa situação foi tudo estratagema do inimigo para tirar você do acesso da porta do céu. Porque quando você está nesse ambiente, a porta do céu abre. Olha para você ver que coisa forte. E a reverência, gente, é grandemente necessária. A obediência ao Senhor diante do que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar. A importância de nós compreendermos isso. Porque nós não estamos lá por causa de pessoas. Nós estamos lá por causa do Senhor, por causa de Deus. Porque se fosse por causa de pessoas, fala a verdade, nunca mais. Eu que não vou lá, não preciso disso. Gente olhando feio para a gente olhando torto. Pessoas que falam da gente pelas costas e tantas outras coisas. São seres humanos, decepcionantes como eu e você. Então, nós precisamos entender que nenhuma outra porta poderá estar aberta para nós se nós não entendermos a ordem das portas. Tá? Eu estava orando essa tarde e o Espírito Santo falou comigo. O problema, minha filha, das portas fechadas é porque meu povo não entende como é que funciona a ordem das coisas. Deus estabeleceu. Essa é a primeira porta. Nós precisamos ter acesso a essa porta. Porque enquanto nós estamos ali, sabe, reunidos, recebendo a palavra, adorando a Deus, o Senhor estabeleceu, é vontade dele, é o querer dele, e nós temos que nos submeter a isso, independente das pessoas que estão lá. Então, é irreverente quando nós permitimos
que o inimigo nos afronte a tal ponto de abandonar esse lugar, de deixar de estar nesse lugar. O inimigo sabe que quando você está nesse lugar, a porta do céu abre. É terrível esse lugar. A porta do céu está aberta. Então, com essa porta aberta, você tem acesso às outras portas. Então, percebam a ordem. Primeiro é a porta do céu. Né? E Jacó disse, né? Esse lugar é a porta do céu. Eu não sabia, ele usa essas expressões. Eu não sabia quão terrível esse lugar não é outro, senão a casa de Deus. Olha a revelação que Jacó teve. Mas nós outros, nós já sabemos disso. Como nós estamos na relação com Deus, nós temos a compreensão clara. Mas qual é o propósito do inimigo? É nos privar dessa porta, porque fechou essa. A gente perdeu esse acesso, a gente deixou de estar nesse lugar, as outras portas não tem como passar. Porque são portas dentro de portas. O mundo espiritual é assim, gente. Porta dentro de portas. Você vai tendo acessos quando você se submete ao senhorio de Jesus, à vontade dele estabelecida. Ele disse, nisso vou saber que vocês me amam, se vocês cumprirem as minhas palavras. Se você fizer o que eu escrevi, se você fizer o que você tem acesso, você cumprir o que eu estabeleci, a minha palavra, eu vou saber que você me ama. E o salmista disse que os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que reverenciam e obedecem a tua ordem, a tua palavra. Então, vai recebendo esses insights do céu aí, né? Que o inimigo sabe que tem uma grande porta para se abrir na sua vida. Então, ele quer privar você dela. Como é que ele quer privar você dela? Te desanimando, frieza. Acho que eu não vou no culto hoje, não. Ah, não, chega lá, vou ter que olhar para aquela infeliz, aquela irmã fofoqueira. Ah, não, o pastor vai ficar me atacando no altar. Ah, não, sabe? E essas coisas vão nos esfriando. E o inimigo sabe que a gente perdeu esse acesso à porta do céu. As outras portas não tem como abrir, não tem como passar. Nós não podemos esquecer disso, grava isso no seu coração. Nós estamos sendo reverentes à casa de Deus? Nós estamos indo para casa, para o templo, né, onde nós nos reunimos, por causa de quê? Ah, eu vou lá, mas aquele líder fica me atacando. Ora, irmã, ora, se aquele líder saiu da visão como Saul, o Senhor vai te redirecionar para outro lugar, mas você não pode perder esse acesso. Você não pode permitir que homens tirem você dessa conexão, dessa porta de cima. Aleluia! Nós temos que nos lembrar, sabe, dessas verdades que estão dentro da palavra de Deus. Porque nós somos o templo, certo? Ele habita em nós. Mas ele estabeleceu que quando nós estamos juntos, nós somos o corpo, nós somos a igreja. E é o lugar onde a porta do céu se abre. Onde passa-se por nós os segredos do Senhor. Onde Deus vai nos dar chaves e acessos para as outras portas que precisamos passar. Ok? Essa é a primeira porta. A porta, o grande propósito para a sua vida é você não perder esse acesso. A primeira porta, a porta do céu. Gravou aí? Escreveu? Agora, existe uma segunda porta. E Jesus foi o que mais falou sobre ela. A minha geração não quer ouvir, não. Mas Jesus falou muito sobre ela. Quem mais falou sobre essa porta foi Jesus. Qual? Mateus 16, 18. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem que estão falando ser o Filho do Homem? Disseram, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Então, Jesus perguntou para os seus discípulos. Perceba que a pergunta agora foi direcionada, diretiva para quem anda com ele. Os homens falam isso, e vocês? O que vocês falam de mim? Em outras palavras, o que as pessoas falam de mim quando olham para vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, aquela matéria explosiva que nós sabemos, né? Intérprete, homem disposto a falar mais que todo mundo, falava mais do que todos os outros discípulos, ele toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Então Jesus disse, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta, não essa, tá? É que nós fugimos da escola, então a gente não sabe o que é gramática. Então, essa é você. Esta sou eu. Pois eu também te digo que tu é Pedro. Mas sobre esta, eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso aqui não significa o quê? Que a igreja estaria edificada sobre Pedro, gente, que é o que muita gente prega. Não. Pelo contrário. Isso aqui indicaria o contrário. Onde nós vemos as portas do inferno prevalecendo sobre Pedro. Né? Porque Jesus usou um jogo de palavras aqui, porque o próprio Jesus repreendeu Pedro. Jesus está falando que vai partir, que vai ser julgado, vai ser condenado, e Pedro toma a palavra. Jesus tem dó de ti. Não aceita isso não, Jesus. Repreenda essa prova aí. E Jesus diz para ele, aparta de mim, Satanás. Para você ver, quando você confia em homens, quando você dá para homens aquilo que o homem não tem estrutura, não tem capacidade, não é para homem, é para Deus. Então, Jesus usou apenas um jogo de palavras, que coincide no português sobre Pedro, uma pequena pedra, um eixo de Cristo, que vai dar sequência ao que Jesus ensina, ao que Jesus revelou a ele, mas Jesus é a rocha eterna. Ele é. Jesus é inamovível. O que isso significa, Luciene? Aí Jesus vem e diz que as portas do inferno, a palavra inferno aqui, gente, é a tradução do Hades no grego, né? Que significa o quê? Sepultura, morte. E, com efeito, Jesus quebrou poderosamente os grilhões da morte. Você já viu Paulo falando aos Efésios? Que ele desceu às partes mais baixas da terra, mas subindo ao céu, ele disse para a morte, onde estão os seus agrilhões agora? Ó morte, onde está o seu poder agora? Isso aqui quer dizer que Jesus, ele rompeu os grilhões. Ele rompeu com a porta da sepultura. E a sua igreja não vai ficar presa. Não. Aquele que parte em Jesus não está preso. Está salvo, está livre. Ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Falou para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Moisés foi expulso, ou melhor, quando Moisés foi sepultado, aliás, né? Depois o Filho de Deus chamou que ele saísse do túmulo. E você vai ver isso no monte da transfiguração. Jesus, quando é transfigurado, quem é que está ali? 2 homens que não foram mortos. Né? Que morreram, mas o próprio Deus sepultou, o próprio Deus levou. Cadê o corpo deles? Elias foi transladado. O corpo, tudo foi levado. Moisés caiu, ninguém nem sabe onde é que Moisés saiu. O diabo foi lá, vou saber. Agora, não tira daqui. Desceu Miguel e disse, esse aqui você não toca. O Senhor te repreenda, Satanás. Então, Satanás se apresentou para poder impedir. Né? Ele falou para Jesus, por que o Senhor quer passar pela cruz? Não precisa disso não, Jesus. Se prostra, me adora, eu te darei tudo. Porque esse é o propósito dele. É fazer com que você pegue atalhos. É fazer com que você faça concessões. Que você saia da rota original que Deus estabeleceu para você conseguir as coisas de modo mais fácil. E quantos que não estão cedendo, não estão indo? Pessoas que querem estar na igreja, mas elas negociam com o diabo, faz acordo com ele. E nós precisamos estar atentos, porque o diabo vai trazer para você muitos pratos. Jesus disse que se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos, porque ele se transfigura em anjos de luz, como disse Paulo. E a gente vê muitas pessoas enganadas, muitas pessoas que estão no encanto da serpente, sabe? E nós precisamos saber que nós somos do céu. Então, falar da porta do inferno é importante, não para que a gente tenha medo de ir para lá, mas para que a gente tenha consciência de que nossos atos, nossas decisões, escolhas, não pode ter acesso a essa porta de morte espiritual, morte
primeiro a gente morre espiritualmente, né? Fica frio na fé, se apostata, depois vem a morte física, depois vem a morte eterna. Então, nós precisamos vencer essa porta. Por quê? Porque Jesus já venceu por nós. Ele já quebrou esses grilhões. Então, se meu corpo tombar aqui, se eu não ver Jesus como a igreja no arrebatamento, e o meu corpo tombar, acontecer qualquer coisa, e eu partir para dessa vida, eu preciso ter a convicção no meu coração de que eu vou partir para a eternidade, porque Jesus venceu a morte. Então, nós temos que aguardar o dia do Senhor com ansiedade, né? Um desejo que ele volte. Não ter medo. Ai, meu Deus, eu morro de medo de partir. Ai, Senhor, eu não sei como é que vai ser isso. Isso revela o quão o nosso relacionamento com Deus ele é superficial. Não é que a gente não tenha medo, né, gente? Quem é que não tem medo, né? Mas a ponto de se desesperar, né? Eu tenho pessoas desesperadas aqui. Você tem medo do quê? Irmão, meu maior medo é morrer. Ué, mas o que é 70 anos, 100 anos comparado à eternidade? Todos nós um dia vamos partir para a eternidade. Então, o que eu faço para me partir com a garantia de que eu vou para a glória? Não permita que essas portas tenham acesso a você, te esfriando espiritualmente, te fazendo uma pessoa estagnada, que não tem tempo para orar, não tem tempo para a Bíblia, que só vai para o culto quando acha que tem que ir, quando as coisas estão mais ou menos, as coisas não estão muito bem para mim, então eu vou lá na igreja, eu vou na campanha, afinal vai ter um profeta de fora, né? Essas coisas levam você a ficar morno, que é pior ainda. Isso leva você à morte. Mas e se meu corpo tombar, se eu morrer? Jesus já venceu para mim a morte, né? Ele já abriu os portões da sepultura. E as portas do inferno não podem prevalecer contra quem é de Deus. João disse, quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele pode se levantar, pode ficar furioso. Aquele cachorro raivoso que você passa e ele está no portão, e ele faz aquele escarcéu, ele late, ele pula no portão, ele faz tudo, mas ele não pode te atingir. Por quê? Ele tem uma proteção. Qual é? Jesus na sua vida. Então, não importa o que você está passando, você está guardado, você está protegido. A fúria é grande, mas você é intocável. Porque quem te guarda, quem te protege, já venceu por você aquilo que era invencível. A morte era invencível e Jesus venceu a morte. E a outra porta, Luciene? A porta da justiça. Salmo 118, verso 19. O que o salmista diz? Abre-me as portas da justiça e entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Então, muitos entram pela porta da injustiça. Mas aqui, nós temos o quê? Alguém que está pedindo para passar pela porta da justiça, que não quer injustiça. Pedindo a Deus que abra a porta da justiça. Essa tem que ser a nossa oração. Porque senão, você começa a ter um sentimento de vingança. A desejar que o outro pereça. E isso desagrada o Espírito Santo, a ponto de nós perdermos o fruto do Espírito, onde a humildade, temperança, mansidão, paciência, equilíbrio, amor, felicidade. De quem é essa porta? No versículo 20 está escrito, essa porta é do Senhor. Não pode ser do homem, porque não há justiça em nós. É o Senhor quem faz justiça por nós. Porque não há nenhum justo, gente. Está escrito, não tem nenhum justo, nenhum sequer. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todo homem é injusto. O homem não é justo. E a experiência nos ensina que o homem não é justo mesmo. Que a nossa natureza nos mostra que nós não somos justos. Então, quem entrará pelas portas da justiça? Ou melhor, quem entrará pela porta da justiça? É uma pergunta. Quem entrará pela porta da justiça? Versículo 20 diz, por ela entrarão os justos. Espera aí, mas se todos nós somos pecadores, e não tem nenhum justo sequer, como é que vai ser isso aqui?
Como é que pode entrar por ela? Como é que eu vou passar pelas portas da justiça se não tem justo, se eu sou injusto? O que Paulo disse? Nós somos justificados pela fé. Isso em Jesus. Então, as portas da justiça, só pode entrar pelas portas da justiça, elas só estão abertas somente para aquele que tem a chave. Qual é? A fé. Que tem poder de abrir as portas da justiça. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele que esteve aqui na terra para poder andar e andou na justiça. Ele praticou a justiça. Ele disse para os fariseus, para os essênios, aquela turma de escribas que queria matar ele, ele falou: o meu juízo é reto. Se vocês querem julgar, julguem pela reta justiça. Ou seja, vocês são injustos para poder querer julgar alguma coisa. Então, quando nós somos justificados mediante a fé, Deus nos considera justos, mas para isso Deus tem que olhar para nós e tem que ver Jesus. É como se nós nunca tivéssemos cometido um só pecado. Então, é um processo de santificação que a gente vai desenvolvendo na caminhada com Deus, pelo qual nós somos introduzidos pela porta da justiça. Isso não é nosso, isso é Deus, isso é Jesus. Então, nós temos que passar por essa porta. E eu vim declarar na sua vida essa noite que você vai passar por essa porta em nome de Jesus. Porque é somente Ele que pode nos dar justiça. É mediante a fé. Na obra e no poder do Senhor. Ele nos salva, Ele nos limpa, Ele nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Então, se você crê em Jesus, não pode ter armários fechados. Não pode ter coisa escondida debaixo do tapete. Para Deus, não. Porque Deus sabe que tem coisa suja. Você tem que falar com Ele. Senhor, eu fui assim, eu fiz isso, eu fofoquei, eu falei mentira, eu passei o outro para trás, eu peguei troco, eu passei a mão no dinheiro. Você tem que falar tudo para Ele. Porque esses armários fechados, essas coisinhas pequenininhas, essas mentirinhas, nos atrapalham de ter acesso. Então, a semelhança do salmista, gente, eu e você, nós podemos passar por essa porta pela graça do Senhor. Que quando você compreende a grande santificação, né, dessa salvação, essa compreensão vem do Espírito em nós. Então, você terá profunda gratidão para poder expressar que Jesus, Ele é o teu Senhor. Porque Ele é o chamado, o Senhor da justiça. Jeremias 23, versículo 6, se eu não me engano. Ele é o Senhor da justiça, gente. Então, falando sobre porta, nós precisamos ter uma compreensão muito clara sobre o mundo espiritual dessas portas. Você tem que ter acesso à primeira porta, porque essa porta vai te levar a fazer com que todas as outras portas se abram. Então, talvez você está se sentindo com as portas fechadas. Então, reflita. Não, irmão, eu estou na igreja todo culto, mas você está no culto, todo culto reverenciando a Deus? Tem gente que vai para o culto todo culto, mas vai para conversar, vai bater papo, não sabe o que foi pregado. Então, não é estar lá de corpo presente. A gente precisa entender quem nós somos no reino. E a importância, nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Estar na casa de Deus para nós tem que ser um momento, sabe? Aquele momento que é tudo, que eu fui para entregar tudo. Então, irmã, por favor, agora não dá para conversar, eu estou na adoração. Fecha o olho, entra no céu, se liga, porque a porta do céu está aberta. E a porta do céu estando aberta, você vai conseguir se livrar dos prazeres dessa vida, dos pratos que o diabo quer te dar para te levar a ser uma pessoa morna, né? E a morrer espiritualmente, a estar morto fisicamente e depois eternamente. Então, as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. E também você tem acesso à porta da justiça. E todas as outras portas vão se abrindo. Você não tem noção. Mas para isso nós precisamos entender a ordem. Porque existe uma porta figurativa dentro de cada um de nós. Cada pessoa tem uma porta figurativa dentro dela. Quer eu saiba disso ou não. Quer você saiba disso ou não. Ela está lá. E essa porta, ela representa a entrada da sua vida. O que o Salomão escreveu em Provérbios? De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração.
A palavra guardar tem o sentido de você privar, você fechar, né? O sentido de você pegar a porta, fechar e pegar a chave, não sei, não deixar ninguém passar. E essa porta, ela está aí na sua vida. Porque o Senhor Deus falou para quem? Para Caim. Eu descobri essa porta hoje pensando em Caim. Quando Deus disse para Caim, eu não sei se você já leu, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Antes de Caim matar Abel, Deus chamou ele e falou para ele. O Senhor disse para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Olha que coisa forte. Então, existe uma porta figurativa dentro de nós. E nós precisamos saber quem pode entrar e quem não pode, quem pode ter acesso e quem não pode. Isso em tudo. Sentimento, pessoas, coisas, lugares. Você tem que saber quem você é no reino. Como filha, como filho de Deus, para não permitir que qualquer pessoa entre e faça bagunça nos seus sentimentos. Leve você para qualquer lugar. Esses dias eu fiquei tão irritada numa manicure, porque eu estou morando nesse lugar onde eu estou agora tem 4 meses. Que nós, e aí, eu procurando um lugar, né, que fosse legal para fazer a minha unha e tal. E aí eu achei um lugar na internet e fui lá. Mas eu fiquei tão irritada, mas tão irritada, porque eu não queria fazer aquele procedimento. E a mulher insistia, insistia, insistia. E eu acabei cedendo. Deixei ela fazer de tanto que ela me encheu a paciência. Mas eu fiquei muito irritada com aquilo e nunca mais eu volto lá. E meu marido falou para mim, mas por que você deixou? Levantasse da cadeira e dissesse para ela, minha querida, muito obrigada, mas eu não quero mais. Nem que você faça a minha unha mais. Muito obrigada. Porque a pessoa não sabe a hora de parar. E você tem que saber frear as pessoas. Nós temos que saber frear. Eu passei o dia chateada, porque eu não queria ter feito aquilo na minha unha. Não era isso que eu queria. Meu Deus, por que eu deixei? Meu marido, você deixou porque você quis. Porque você é dono da sua vida. Era você falar não e acabou. Mas por que eu deixei? Eu fiquei pensando, mas por que eu deixei? Então, o pecado jaz à porta. Você percebe que palavra forte? Você tem que dominar. Então, isso é para tudo na sua vida. Da mesma forma que você quer acesso às portas que Deus tem para você, o Senhor está dizendo para você que você também tem que vigiar os acessos que você entrega a pessoas, a coisas, a lugares. Já teve aquela sensação de que você não quer ir, mas a pessoa te insiste tanto que ela te leva, ela te empurra, quando você vê, você está lá desgostoso. Ai, meu Deus, eu não queria estar aqui, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso é em tudo na vida. E Deus disse desde o começo que abre a porta para o pecado, para a influência demoníaca, para as coisas ruins. E o que fecha? Então, o que abre e o que fecha é o quê? É a obediência. A obediência, gente, ela fecha. E a desobediência abre. E tudo isso se arremete, né, ao nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Porque você começa a falar mais não do que sim. Você se torna uma pessoa seletiva, porque você agora entende sobre essa porta dentro de você. Você não, 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 não e não. Por quê? Porque você sabe. Você tem o domínio dessa porta. Então, não é que a pessoa chega na sua vida, faz bagunça com a sua vida, mas cadê? Cadê o acesso? Como é que você permite? Por que você permite? Hoje mesmo, hoje não, foi ontem, né? Hoje é terça, foi ontem. Uma aluna falou para mim aqui sobre o que ela está passando. Uma pessoa entrou dentro da casa dela, está morando lá, pega o cartão dela escondido, come a comida dela, vende as coisas dela, e agora está ameaçando ela de morte. Tá, mas para chegar nesse nível, você foi dando liberdade, você foi entregando tudo, você foi dando tantos acessos que a pessoa se instalou. Agora, minha filha, para tirar daí, só a polícia. E é crente, ela é crente, e ele se dizia ser crente também. Por cheio dos dons, da revelação, do manto, da vitória, não sei do quê, fazer não sei quantas pessoas caem na igreja. Eu vou levar para minha casa um homem de Deus, não tem um pingo de discernimento. E assim, em muitas áreas da vida, as pessoas estão se permitindo ser marionete.
A palavra de Deus para você nessa noite é: não permita. Freia, diga não, não. Ai, mas a gente quer agradar todo mundo, a gente quer ser bonzinho. Esse negócio de ser bonzinho todo mundo está fazendo muita gente se perder, entrar em situações embaraçosas. Não! Se alguém falou para mim: eu quero você em tal lugar. Aí de você, se você não for. Eu sorri e disse: eu sinto muito, mas eu não vou. Não, você está brincando, eu estou falando sério. Não, você sabe quem que vai estar lá? Não, não precisa nem saber quem vai estar lá. Eu não vou. Mas por que você não vai se todo mundo vai? Muito bem, você falou a palavra mais poderosa da minha vida. Todo mundo vai, mas eu não sou todo mundo. Ai, mas o que ela vai pensar? Ué, se ela não me respeita, não respeita as minhas decisões, não me respeita como pessoa, minha escolha, então ela nem merece, né? Que eu respeite ela também, no sentido de ceder a ela o que ela quer que eu ceda. Não tem lógica. Então a gente tem que ter, gente, um pouco de senso, né? Um pouco de senso para saber dessas verdades. Então, pega a tua parte, saiba o que Deus falou com você, pega essa palavra, aplica ela na sua vida e começa a orar dizendo para Deus: Senhor, eu quero acesso às portas que o Senhor tem para mim. E também, Senhor, quero que o Senhor me dê sabedoria do alto para poder saber lidar com essas portas dentro de mim. Saber quem pode ter acesso e quem não pode. Coisas, pessoas, lugares. Não me permita, Senhor, entrar em situações embaraçosas que depois vai me levar a consequências drásticas que eu poderia ter evitado se eu dissesse não. Não vou dar acesso. Compreende? Está claro aí para você? Aleluia. Glória a Deus. Essas verdades são valiosíssimas, né? E aplicadas, a gente vai romper, vamos sobressair e atravessar as portas que o Senhor tem para nós. Eu declaro na tua vida as portas de Deus abertas na tua vida nesse dia chamado hoje. Que o Senhor venha lhe dar os acessos que você precisa. Que ainda esse mês de maio você venha atravessar essas portas, porque são portas dentro de portas que vão te levar ao propósito que Deus tem com a sua vida. Não se perca, não permita que pessoas, coisas, lugares, demônios assuma lugares, tenha acessos na sua vida, não permita. Deus te deu governo sobre isso. Está à porta, cabe você dominar. Aqui não, não, não e não. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Alguma pergunta? Luciane, você falou que são 7 portas, mas é só essas portas que eu tenho autorização para falar, tá? As outras portas eu ainda vou mastigar, vou comer essas portas. Porque falou muito comigo isso hoje, muito, mas falou muito. Minha tarde hoje foi de muita lágrima, muito choro. Chorei demais essa tarde. Meu Deus do céu. Essas revelações viram a vida da gente, sabe? Muda a gente de nível. E Deus não chamou a gente para ficar na margem. Deus chamou a gente para poder viver mesmo e ter, sabe, acesso ao mundo espiritual. Porque tem um mundo espiritual que Deus quer nos dar autorização para uma autoridade. Autorização para autoridade, coisa do alto, coisa de cima. Paulo disse, é difícil falar das coisas espirituais se vocês ainda são carnais. Ele falou para a igreja de Coríntios, né? As coisas espirituais precisam ser discernidas. E para isso você precisa se permitir ser moldado, tratado, lixado, confrontado. Minha geração não quer. Minha geração não gosta de palavra dura. Ai, não, eu não gosto dessa palavra de confronto, de bater, arrebentar. Eu amo o culto de ensino. Eu chego lá e o bispo arrebenta todo mundo, manda a gente tomar vergonha na cara, sai de lá com a minha cara até cheia de brilho, assim, ó. Como fui lixada, meu Deus do céu. Apanhei e saí de lá como um pai que corrige o filho, para que o filho não venha nunca mais fazer uma loucura daquela. É Deus cuidando de nós. Amém? Alguma pergunta? Apanhe da glória, crente. Ai, Jesus amado. Deus é lindo na nossa vida. Isso é amor de Deus por nós. Cuidado do nosso Deus por nós.
Porque os dias são maus, gente, os dias são difíceis. E nós precisamos desenvolver isso na nossa vida, né? É de cima, é do alto. Isso aqui que eu falei para você não tem nada de natural, né? É do alto, né? Recebi hoje de Deus essa palavra e, meu Deus, isso aqui, o que aconteceu nessa casa hoje? Glória a Deus. Se alguém quiser falar, gente, vou abrir aqui o microfone, você tem liberdade para falar, tá bom? Só abrir aí o som. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? A título de sugestão, gente. Pergunta. Dentro do que nós falamos. Tem alguma dúvida? Ficou claro? Eu não posso saber agora do seu testemunho, tá? Agora eu não posso ouvir nada que não seja pergunta. Só me fale aqui se for pergunta. Tem pergunta? Aleluia. Não? Então vamos orar. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade de podermos estar reunidos e para com tudo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Pai, em nome do teu Filho querido, através do teu Espírito, abre os olhos do nosso entendimento, meu Deus. Não nos permita, Senhor, sermos pessoas inércias, pessoas insensatas, pessoas que não entendem, não compreendem as coisas de cima. O Senhor se revelou a tantos na tua palavra e nós queremos também revelações do Senhor. A maior revelação é a tua palavra e o que o Senhor nos deu aqui essa noite são acessos. Nós queremos, Pai, queremos assumir, Senhor, nosso lugar no reino. Nós somos elevados com Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes. O Senhor nos deu autorização para um nível maior de autoridade. Nós queremos assumir, Senhor, esse posto e queremos em Ti, Senhor, viver, Pai. Viver cada dia mais a imensidão, Senhor, desse relacionamento, dessa coinonia, comunhão contigo, através do teu Espírito, Pai, alinha nosso coração ao teu, que as verdades da tua palavra venham nos confrontar, nos corrigir, nos alinhar, para que possamos, ó Deus, caminhar, Senhor, por esses territórios espirituais. Espírito Santo, no nome de Jesus eu te peço, onde chegar, Senhor, este conteúdo dos meus alunos que vão ver depois, porque estão em outros países, por causa do fuso horário, não puderam estar ao vivo, mas que esse conhecimento, essa palavra, venha destravar o que está travado, Senhor. Ainda esse mês, meu Deus, destrava, abre, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Pai, tudo aquilo, Senhor, que compromete os passos assertivos do seu povo, que seja exterminado, abolido, arrancado, destruído em nome de Jesus. Que toda estratagema maligna, que tudo que o inimigo tem armado contra teus filhos, seja agora destronado no mundo espiritual, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Como dispenseira do teu celeiro, Senhor, eu declaro sobre a vida do teu povo. Abre, Senhor, abre, Pai. Nós queremos dar passos, Senhor, de avanço, queremos dar passos de conquista, queremos viver testemunhos de superação, de milagre, de vitória, de salvação na nossa família. Queremos contar, Senhor, para gerações futuras, deixar legados onde vidas, Senhor, serão salvas pelo que o Senhor Deus tem feito em nós e também através de nós. Eu quero ministrar, Senhor, pelo poder da tua palavra nessa noite, que o conhecimento do Senhor tão profundo em nós se torne verdade no nosso dia a dia e que a nossa rotina, Pai, venha a ser aplicado esta palavra. Espírito Santo, troca as vestes espirituais do teu povo nesta noite, meu Deus, troca, Senhor. Nós queremos caminhar, Senhor, queremos andar, Senhor, de cabeça erguida. Troca, Senhor, toda a nossa armadura espiritual, dai-nos revestimento dos altos céus, porque o nosso adversário está ao derredor, bramando como um leão, tentando tragar, mas ele não tem acesso, porque por mais que ele esteja furioso, há uma cobertura onde nós estamos guardados, nossa casa, nossa família, e pode cair, Senhor, pode desabar, mas a nossa casa estará guardada
guardada no Senhor, porque nós somos escolhidos teu para estarmos diante de ti, para vivermos, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Paizinho, eu ministro nessa noite, meu Deus, a tua palavra sobre o coração do teu povo e te peço, abençoa-os, livra-os, guarda-os, abençoa-os em todos os acessos, dá para eles, meu Pai, direcionamento, palavra revelada, conhecimento do alto. Eu ministro, meu Deus, a tua palavra, abençoa teu povo, meu Deus, e a minha petição ao Senhor nessa noite, confirma, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe na paz do Senhor. Que o céu continue derramando essa graça, essa unção sobre a sua vida de uma forma abundante. Em nome de Jesus. E que ainda essa noite, ao dormir, seu sono não apenas seja reparador, mas que você tenha revelações. O Senhor venha te dar sabedoria para o acordar e o romper do dia seguinte. Você venha saber tomar atitudes alinhado ao que Deus tem para você. Dar passos em direcionamento ao propósito de Deus com a sua vida. Eu desejo isso para você em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Uma ótima noite e até terça-feira que vem, na paz do Senhor.